Agora sim o debate tão esperado. Dá uma olhada em quem está literalmente congelado aqui no programa. Quietinho, feliz, classificado, só que está em férias. Deixou o representante aqui, Marco Aurélio. É, do tamanho original, viu? Não é? Para estar ao lado de Cicinho e João Pedro Sgarbi. Agora, Sgarbi, você tá nessa vibe, classificado, venceu o Bragantino. E o Ronaldão, hein, sofreu um pouquinho além da conta, mas deu tudo certo. Ah, esse cheiro de fralda cheia tem, né, Ronaldo? Tudo bem, bebê? Que fralda, meu Deus. É, tá de fralda, bebê. Não, mas tá tudo bem. São Paulo tá encantando, né? O São Paulo acho que... Não, o São Paulo jogando bola tá... Lembra, assim, um time europeu, não lembra? Não, cresceu o futebol de São Paulo absurdamente. Tá Hoje é bem diferente daquele lá do início contra o Mirassol que tomou 3 a 0. Na minha opinião, não existe no Brasil candidato à altura hoje pra aguentar o São Paulo, viu? Ui, calma. Calma, foi mal, viajei. Ulisses. Que soberbo, hein? Hugo Souza, só isso que eu quero que você fale. É o herói. Eu falo, herói! Herói! São Paulo, eu concordo com o Sgarbi. Tá muito bem, não tanto quanto, né? Mas tá muito bem, espetacular. Agora, o Hugo é o cara, assim, que... O cara vai bater pênalti, pensa 50 vezes. Você sabe que ele é pegador de pênalti. E é o herói do time do Corinthians, né? O Corinthians cansadaço ontem, se arrastando. Uma malemolência, uma dificuldade. O Bidu, depois do jogo, eu desci pra pegar o carro, ficar ali perto do vestiário do Corinthians, tava com 2 bolsas de gelo nos tornozelos. Imagina. Bom dia. É, desgaste do jogo de Curitiba lá, na casa do Furacão. Aquele lixo daquele gramado que é um lixo. Falando em sufoco... Pô, mas que lateral, hein? Pô, ajudam também, hein? Então, mas ali não faz parte do início da jogada, hein? É porque só viram depois isso, né? Mas o Jean-Pierre deveria ter visto, né, Chico? Então, boa tarde a todos. Bom, não sei se vocês sabem, mas não é lance pro VAR, porque estamos falando de um reinício de jogo. Mas quem tinha que ver era o Bandeira, mas né? Mas não é a fase inicial da jogada? Não, mas é que o jogo reinicia. É tipo você cobrar o escanteio fora do círculo ali, o VAR não pode entrar. Quem tem que ver mas o Bandeira. Mas uma revisão de um gol? Não, porque o jogo reinicia através do lateral. E aí depois do lateral não tem como você então fala pra ela o que você falou pra mim. Não fala pra ela o que você falou pra mim, fala. Não tá. Sabe o que ele falou pra mim, Renata? Ele não quer falar. Sabe o que ele falou pra mim, Renata? Ele falou assim, é lógico que ele cobrou dentro do campo, ele não era torcedor, ele era jogador. O jogador tá dentro do campo. Olha, ele falou isso pra mim, você acredita? Tinha que ter visto, gente, mas o VAR não pode interferir. Protocolo. Mas tudo isso é desespero, porque o Grêmio chegou na final. Calma, gente, tem 2 Grenais. Mas eu lembro bem como foi no ano passado, o Daron capitando e também já foi da mesma maneira. O Inter é favoritaço, tá tudo tranquilo. Meu treinador já disse que o favorito é o Grêmio. Tá, né? Quer jogar pra cá? Tá bom. Daqui a pouco o favorito é só o Corinthians. Agora, essa discussão de quem é o favorito, quem não é, não se aplica na vida do Capelanes. Porque... Capelanes, Curitiba e Atlético ficaram pelo caminho. Operário e Londrina estão na decisão paranaense, Capela. Então, decisão não existe pra você. O Capela, hoje você vai ficar quieto. É porque ele veio aqui elogiando Odair. Posso falar, você ficar quieto. Eu tava preocupado com o que eu ia falar no programa de hoje. Você não vai falar. Eu vou falar o quê do Atlético? Agora eu fiquei mais preocupado quando eu não vi o doutor e o Ulisses da cadeira dele. Você engoliu o doutor também. Já não bastasse engolir o papai, não engoliu o doutor. Hoje não era eu pra engolir, mas é uma realidade. No sábado, ele destruiu o Coxa. O Coxa me dá alegria toda hora, não sei o que. No domingo. O futebol é maravilhoso. O futebol ele não demora muito pra dar uma pancadinha, eu né? Odeio o futebol, velho. Odeio. Cicinho, é o seguinte... Nem precisa ser taca, né? O importante é classificar, é passar, é já estar na próxima fase. E agora, reencontro com o Palmeiras. Tá preparado, Cicinho? Boa tarde. Boa tarde, menina. Boa tarde, meninos. E... preparado? Obviamente, porque no momento que o Palmeiras vai tomar uma grande... Olha pro Edu aí, hein? Ô, Cicinho, pelo amor de Deus. Em outros tempos, o São Paulo não estava tão bem. Vocês já sofreram, imagine agora. Tempos, Cicinho, pelo amor de Deus. Tá esperto foi o Corinthians. Empatou o jogo, passou nos pênaltis pra não pegar Você o Palmeiras. Você quer falar do Corinthians cheio de fralda, que esse cheiro que tá vindo pra cá, rapaz. Vai, São Paulo. Agora o tempo... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Qual que era a minha maior preocupação antes do jogo? E aí eu não externei porque não entrou em pauta.
era do São Paulo ceder, não terminar a jogada, ceder os espaços para a equipe do Red Bull contra-atacar. Como é que foi o jogo? Não foi nada disso. Nada disso. Então, de novo, foi uma baita vitória. Foi uma baita apresentação. Foi uma vitória importantíssima para as pretensões do São Paulo no ano, mas é uma vitória perigosa. E quando a gente para analisar o jogo, e aí assim, você que é Nutella, ou Enzo, ou dessa geração mais nova, já pode sair que para você o vídeo acabou. Os elogios meio que... Vai ter um pouquinho mais no final pelo contexto do vídeo, vai, mas os elogios acabam aqui. Você que não gosta de ver, mas o Wilson só critica mesmo quando ganha. A vitória foi top. A apresentação num todo em questão de caráter foi top. A bola jogada não foi. Então você que acompanha o canal mais tempo e tá aqui e quer uma análise mais fria ali do campo, vai começar agora. Então se a gente para analisar que o Crespo ele entra com 3 segundos volantes de novo, entra com o Lucas na entrada da área, Luciano e Caleri, e aí hoje a gente tem 2 alas que vão à linha de fundo e cruzam, Lucas Ramon e Enzo. Você fala, pô, a gente vai propor o jogo. A gente tem 2 zagueiros que conseguem jogar e conectar passes, o São Paulo vai propor o jogo. Vai ser legal, a gente vai ter que terminar a jogada. Não foi assim. O São Paulo não consegue sair de trás, não consegue criar nada. Às vezes que o Red Bull não termina a jogada, ou o São Paulo retoma a bola no campo defensivo, na hora da transição, a transição é estranha, porque a gente pega, rouba, aciona o Lucas ou o Luciano, eles automaticamente, muito bem marcados, acionam os volantes que estão passando pelo lado, os volantes desaceleram na transição, eles desaceleram, que é um erro, esperam a passagem do lateral, o lateral passa e o lateral cruza da intermediária para um Caleri chegando, ou para um Caleri brigando, então tava estranho. Tava muito estranho. O São Paulo no primeiro tempo, o Red Bull que tem uma baita equipe, pô, que time bom. Bom, bem treinado, de uma... Eles são tão conectados que todas as linhas, isso é DNA Red Bull, tá? Isso é nos Estados Unidos, é na Áustria, é na Alemanha, é esse Red Bull também. É DNA Red Bull isso. Eles pressionam de uma tal maneira todas as linhas juntos. Eles sufocam o adversário no campo defensivo. Eles sabem impor o ritmo no seu campo, que é algo absurdo, assim. Foi uma blitz no primeiro tempo. O São Paulo no primeiro tempo não consegue jogar. Ninguém jogou bem assim. Ninguém conseguiu executar. Se a gente analisar as últimas partidas contra o Grêmio, que foi uma boa partida. Contra a Ponte não foi tão boa, mas foi um domínio maior do São Paulo. Se você analisar Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas, eles não jogaram bem. Aquelas atuações participativas, criando tal. Acertaram um passe ou outro por cima? Acertaram. Conseguiram conectar um passe ou outro? Conectaram, mas sofreram muito com a marcação forte. De um jogo extremamente difícil. Detalhe, o Red Bull tinha perdido 1 ou 2 jogos em casa. Um jogo esse ano. E tinham tomado 2 gols em casa, alguma coisa assim. Era uma campanha muito forte. De um time muito forte que se impôs lá dentro. Então, que conseguiu se impor. Então, assim, foi um jogo muito difícil, mas o São Paulo não consegue jogar o primeiro tempo. O Caleri sofre muito. Cara, o Caleri também, ali ontem, foi um jogão a lá Caleri das antigas, assim. Cara, que partida do Caleri. Que partida do Caleri. O Caleri, o Gladiano incomodou os caras o tempo inteiro. Incomodou, e ele tentava e os caras davam porrada e davam porrada nos caras. Foi bonito, a briga foi boa ali do Caleri com os 2 zagueiros. E o Caleri é brabo, o Caleri ontem mostrou que é brabo. Puta que pariu, ontem foi brabo. Só que o São Paulo não joga. 2 escapadas do Lucas Ramon. A do pênalti, do tão falado pênalti, que de novo, contrariando todo mundo, as estatísticas, os comentaristas de arbitragem, vai ter um vídeo específico para falar disso. Eu realmente acho que não foi pênalti. Eu não tinha o replay na hora, eu me expresso errado na hora da transmissão, que a bola escapou, a bola não escapa, mas a minha percepção ele não tinha o domínio da bola, ele toca primeiro, os 2 estão em velocidade, no slow motion ou no pause, ele é tocado, mas o toque não tem força o suficiente para derrubar, não é tranco, é toque. E ele escolhe se jogar.
Fazia muito isso. A partir do momento que você passa o ombro, mas eu vou explicar depois no vídeo, só falando do pênalti. Eu não vi pênalti no Lucas Ramon, não vi pênalti no Juninho Capixaba também, acho que nenhum dos dois foi. E as únicas 2 escapadas do São Paulo foi pelo lado do Lucas Ramon, na ligação direta. 2 ligações diretas. Num primeiro momento eu achei que ele tinha cruzado, depois, voltando, conversando com os caras do Discord, achei que ele tinha chutado, mas realmente ele cruza. Ele cruza a bola, ele chega ali ele dá aquele cruzamento bem forte, rasteiro, esperando a entrada do atacante, porque ele veio tão rápido que acho que ele nem viu o Luciano entrando. E o Luciano estava na bola. O goleiro dá rebote, que é o único corte que dá para o goleiro fazer ali, porque ela vem, ela vem certinha de um jeito que não dá nem para ele segurar e nem para ele mudar a direção da bola. Então o goleiro corta a direção da bola, sobe o Bobadilha, 1-0 São Paulo. Na hora do gol, a rapaziada vai pro canto comemorar, e esse é o segundo nível de atenção. O primeiro é que o São Paulo não consegue impor o seu ritmo. O São Paulo não consegue executar a estratégia trazida pelo Crespo, que são de 3 homens de meio campo, mais o Lucas, que vai impor uma jogatina muito boa. Não consegue. E na hora do gol, tem uns 5 jogadores com a mão no joelho. 5. Eu consegui ver 2, eu não vi os outros 3. Mas 5 jogadores estavam exaustos com a mão no joelho. E aí fala, pô, Wilson, mas a rapaziada do Discord, a gente não teve essa impressão e tal. Cara, minha opinião, o São Paulo tinha uma estratégia A, que era manter a posse de bola, manter a criação e fazer com que o Red Bull quebrasse a primeira pressão do Red Bull e fazer eles andarem para trás. O São Paulo não conseguiu fazer isso. São Paulo sucumbiu na ligação direta pro Caleri. O Caleri ficou muito desgastado, gladiou uma barbaridade, é verdade, foi monstro. O São Paulo dá 2 escapadas no primeiro tempo, as 2 com o Lucas Ramon em ligação direta. Bola do zagueiro, até comento que era Bobadilha, mas não, foi bola do zagueiro, passe do Sabino pro Lucas Ramon e aí escapada dele. Então o São Paulo não vai bem o primeiro tempo, não consegue jogar, toma uma blitz absurda do Red Bull quase que o primeiro tempo inteiro e o Red Bull pressionando, só que aí falta o material humano do Red Bull na última parte do campo, até o último terço eles chegavam com uma força, ali para finalizar não conseguia chegar. Os 3 segundos volantes do São Paulo toda hora atrasado, por quê? Porque a marcação estava sendo feita de um jeito errado. O Lucas estava pegando um meio campista, os 2 volantes pelo lado, que eram Bobadilha e Marcos Antônio, estavam postados como 3 homens de meio campo, estavam assim. E aí eles demoravam a sair para pegar o lateral. No segundo tempo, o Lucas pegava um volante, a bola vinha pelo lado do Capixaba. Pressionado pelo Caleri, o São Paulo começava assim, né? Pra ver. O zagueiro vinha aqui, pá, o goleirão vinha, dava a bola para ele. O Caleri pressionava, o Luciano já estava colocado, ou vice-versa, a bola entrava no lateral. Quando a bola entrava no lateral e o Lucas pegava o meio campista, o Bobadilha saía atrasado toda hora, isso no primeiro tempo. E aí o que acontecia? Esse volante vinha para cá, o Danielzinho abandonava, o Marcos Antônio fazia todo esse rolê. Os nossos 3 volantes ficavam assim. A bola chegava no ponta, ou o ponta movimentava para o fundo para trazer o Lucas Ramon, abrir espaço para o outro volante jogar, e imediatamente o time do São Paulo fazia, que estava correndo muito, fazia a blitz assim, esse ponta jogava o Enzo Dias todo para cá, o Pita movimentava, a zaga do São Paulo inteira fechava os espaços, o Enzo acompanhava aqui na linha também, acompanhando o ponta, esse cara aqui fazia a inversão, pegava o lateral passando. Toda hora era isso, e o São Paulo, como foi a campo, não conseguia marcar. Então o Red Bull saía meio que, entre aspas, fácil. Não era tão fácil sair, mas a partir do momento que eles encaixavam o segundo passe no meio campo, a inversão acontecia e aí eles conseguiam sair. Até porque o Bobadilha vinha atrasado, às vezes ele tomava esse 1-2 do Capixaba e o próprio Capixaba desse lado já encontrava o outro lado, sozinho. Então era muito nítido. E o São Paulo não conseguiu encaixar a marcação. No segundo tempo, e aí o São Paulo faz 1-0.
não joga melhor. O Red Bull é melhor o primeiro tempo, quase que inteiro. No segundo tempo, o Crespo muda. E aí dá uma melhorada. Porque o que acontecia? O Red Bull se armava da mesma maneira, só que o São Paulo começou a dividir. O Luciano dividia desse lado, o Caleri dividia desse lado e o Lucas dividia desse lado. E aí os 3 homens de meio campo ficavam para os 3 volantes do Red Bull. Aí começou a ficar melhor. Aí o São Paulo foi o melhor segundo tempo? Não, mas deu uma equiparada. Porque quando o Crespo ajusta o Lucas para o lado, na fase defensiva, que ele começa a dividir, e aí quando se divide, você deixa o meio campo 3-3. E aí os caras começaram a ter mais dificuldade. Eles foram alguma coisa melhor, o segundo tempo foi mais igual, o jogo foi mais lá e cá. Mas o São Paulo mesmo assim, com a bola, não consegue jogar bem. O São Paulo não consegue traduzir para a qualidade do meio campo, até porque já estava muito cansado no final do primeiro tempo. Cansou ainda no segundo tempo, eles perdem potência, o jogo fica mais truncado, só que aí vem o gol de falta. O gol do Danielzinho, que inclusive o Lucas, eu até comentei na transmissão, cara, se foi uma jogada ensaiada, foi uma baita jogada ensaiada. E aí o Lucas fala, não foi. O Danielzinho olhou pro Luciano, o Luciano olhou o que entendeu, fez o movimento, e aí, cara, leitura do Danielzinho, se ele deu o sinal ali do truco, ele deu o sinal de casal preto pro Luciano, o Luciano deu o sinal de zap no flash, ali, entendendo o sinal, e o Luciano também não foi fominha para ter achado o Lucas, e a leitura do Lucas foi, se o Luciano cascar, o goleiro defendeu, eu vou no rebote. O Lucas faz a leitura, tem a inteligência de ir para o rebote, mas o Luciano pega e fala, não pai, tamo junto, toma o gol. Cara, Danielzinho, você é monstro. Luciano, você é gigante, porque é nessas horas que a gente vê, e cara, a gente até comentou lá, eu e o Lucas, 99% dos atacantes iam ou tentar dar uma bicicleta, ou tentar fazer o gol. O Luciano deu o gol pra nós. Ali é um gol nosso, não é um gol meu. Não deu gol pro Lucas, ele deu gol pro São Paulo. Então, cara, Luciano, você foi monstro. E depois do segundo gol, e aí o Lucas entrou, fez o gol. O São Paulo faz o segundo gol. Alguns minutos depois toma o 2-1, mas consegue segurar a pressão. Cara, vitoriaça do São Paulo. Baita vitória, mas assim, vamos sair do clubismo, vamos sair da parte legal. São Paulo não consegue executar a estratégia. Os 3 segundos volantes deram muita brecha. Não é característica deles. Jogos assim vai ser difícil. E a gente não conseguiu jogar contra a forte equipe do Red Bull. Agora os pontos positivos da vitória. O Red Bull é o único time que faz esse tipo de pressão. Então não vejo outro time com o mesmo poder de pressionar do Red Bull. O que é bom. Deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Então não tem a mesma força de pressão do Red Bull. Não tem. O Red Bull tem essa maneira única de jogar. O São Paulo, o plano B do São Paulo, que era jogar de uma maneira junta, como o Lucas disse, com caráter, todo mundo querendo. Isso acontece. Cara, o Luciano não foi bem na partida com a bola no pé, mas teve esse lance capital na falta que ele foi monstro. O empenho dele em recompor as linhas, ele ajudou uma barbaridade, principalmente eu, que chamo muito a atenção do Luciano, que ele não ajuda tanto. Ele ajudou muito. O Luciano foi importantíssimo ali para o combate. Não para aquela pressão inicial, mas recompor no lugar certo. Manter as linhas bem fechadas, porque já que o Red Bull dificultava para nós teríamos que dificultar para eles também. Então ele foi importantíssimo na recomposição. Luciano foi importante. O Caleri brigou uma barbaridade. E aí, de novo, a galera falou também que eu dei moral para a Daiane no jogo. Eu achei que ela foi bem, principalmente por critério. Ela não dava falta boba e ela não dava falta no Caleri boba, mas ela também não dava falta do Caleri. Então ela deixou os caras gladiar na sincera como tem que ser. Eu acho que ela foi muito bem, sem clubismo nenhum, e a gente falou isso antes de ter a fatídica entrevista do gênio, Gustavo, mas eu acho que ela foi muito bem por critério. Ela erra, ninguém vai gabaritar. Ela erra,
ela acerta, mas ela acertou muito mais que errou e o critério dela foi igual para os dois. Vão me cornetar nos comentários? Vão. Vão discordar de mim? Vão. Mas é minha opinião. Eu gostei muito da arbitragem dela. Então, o Luciano é um ponto positivo que ajudou muito. O Calleri é um ponto positivo que incomodou os caras. O meio-campo. O Lucas é um ponto positivaço, na minha opinião. Porque ele voltou a ser aquele cara que não tem medo mais de enfrentamento, com e sem a bola. Não tem medo mais de girar em cima do joelho machucado. Zero medo. Zero. Não foi tão bem quanto no jogo contra o Grêmio. Mas foi importantíssimo. Importantíssimo. Então, cara, assim, são várias coisas boas, alguns detalhes que a gente observa. E o principal, esse time do São Paulo ontem, esse vídeo vai sair na segunda, o jogo foi no sábado, no jogo contra o Red Bull, teve áurea de time grande de novo. Pela primeira vez em 2 anos do campo, você não fica com aquela sensação de tipo, o que será que vai acontecer? Não. Contra o Red Bull, que era um time que estava numa sequência ótima, o São Paulo chegou com aspecto de time grande, não conseguiu executar a estratégia A, foi para B e ficou com postura de time grande de novo pela primeira vez em todo o tempo do canal. Fazia tempo que eu não vi o São Paulo com o peso da camisa. E o São Paulo no jogo se portou com o peso da camisa. O time dos caras era mais alto, o time dos caras era mais forte, o time dos caras possivelmente era mais rápido, mas o São Paulo se portou de igual para igual e nas brechas que os caras deram, conseguiu capitalizar os gols. Então, cara, isso é top. Isso é top. E aí teve até um cara que falou, sim, e eu falei na transmissão depois no último lance, que o São Paulo chega agora como favorito. Mas não era você que estava todo pomposo no começo falando que não consegue isso, não sei o que, não sei o que lá. Falei, mas eu falo o que eu vejo, meu parceiro. Eu falo o que eu vejo. Perde para a Portuguesa, numa situação extracampo horrorosa, numa situação de início de planejamento e pré-temporada, numa situação onde a gente não sabia como iam se portar Calleri e Lucas voltando de lesão, e nem se o Crespo ia achar o time, e nem se o Crespo ia rodar, ou eles iam machucar, ou ele ia preservar a rotação, não sabia de nada. Hoje, acredito que esse é o time titular do Crespo, com os 3 segundos volantes. Eu acho perigoso. Eu ainda preferia um primeiro volante ali, né? Os 3 segundos volantes, eles podem rotacionar, porque vão ter 70 jogos. Vai acontecer muita coisa nesses jogos, ele vai precisar rodar. Eu acho os 3 segundos volantes perigosos, dá muita brecha, eles estão sempre atrasados. Mas hoje, o São Paulo tem um time competitivo. Repito, falei lá na entrevista do Calleri, depois do jogo contra a Portuguesa, que ele se preocupava em brigar pelo título. Eu falei, me pega muito a gente não ganhar da Portuguesa e falar em título. Por causa de todos esses motivos que eu havia citado, que eram muito se. Agora, irmão, é diferente. Agora, o Crespo encontra o time, o Crespo encontra um lateral direito, Lucas Ramon, o Crespo encontra o Danielzinho, que soma muito, Marcos Antônio na boa fase, Lucas voltando a ser aquele grande Lucas, Luciano sendo o Luciano de contrato novo mais confiante, e o Calleri sendo o Calleri. Irmão, voltamos pra briga. Pode ser que favorito eu tenha sido muito clubista, ou é minha expectativa, é minha esperança gritando? Pode ser. Mas é um São Paulo que chega muito forte. É um São Paulo que, dentro das 4 linhas, não fica em termos de bola jogada atrás de ninguém. Mesmo não conseguindo jogar contra o Red Bull. Mas conseguiu uma baita vitória com a áurea da camisa de novo, voltando a ser time grande. Mas cuidado, pessoal. Nós temos 10 jogadores. Se 1 ou 2 machucarem, bate na madeira, Deus queira que não, a coisa pode desandar. Então, pé no chão. São Paulo de novo nos trilhos. Um time que demonstrou muito caráter, muito empenho, muita briga. Na hora que o bicho pegou, é um time forte. Então, atenção com esse São Paulo, que esse São Paulo vai dar trabalho.
menções honrosas no final do vídeo. Cara, não dá pra não falar. Beleza, o Caleri voltou bem, tá brigando, gladiando, top. Luciano renovou o contrato, tá confiante, top. O Lucas tá voltando a ser aquele Lucas que dá gosto de ver, top. Marcos Antônio joga pra caralho, top. Danielzinho entrou muito bem, top. Bobadilha tava meio ali, cansado, voltando de lesão, legal. O Enzo é o Enzo Guerreiro, top. Agora, irmão, tem que ter menções honrosas nesse jogo pra 4 caras. Alan Franco, que infelizmente foi expulso, né? Teria que ter feito aquela falta, tomou o segundo amarelo. Talvez o primeiro amarelo ali não era para ter sido amarelo, mas enfim, foi expulso, mas fez uma baita partida. De novo. Lucas Ramon fez uma baita partida. Pô, postura tática, defensiva, opção na frente, as 2 escapadas é com ele. É um cara que tem um poder de decisão, uma tomada de decisão muito boa, muito forte. Cara, que jogador, Lucas Ramon. Baita jogador. E os últimos 2 que, mano, são meus preferidos. Sabinão da massa, jogou o fino da bola, papo reto. Jogou o fino da bola de novo, bem. Hoje, 2026, semifinal do Paulista, o Sabino é o melhor zagueiro que a gente tem, ponto, fato. Não gosta dele por A, B ou C, problema é teu. Hoje não tem como não falar que o Sabino é o melhor zagueiro que o São Paulo tem. Titular absoluto, por ser canhoto, por ser bom, por ter melhor passe, por N motivos. Sabinão é o melhor zagueiro que a gente tem hoje. E outro que tem que destacar, que salvou nós de novo, e é um baita goleiro, porque goleiro bom é assim, goleiro que trabalha o jogo inteiro, ele tá aquecido, ele tá ali... É tipo treinando, ele faz defesa toda hora. Goleiro bom é na hora que você precisa dele, ele tá lá. Rafael, primeiro tempo fez uma defesaça numa jogadaça do Red Bull, que o cara podia bater cruzado, que era o óbvio ele bater cruzado, mas ele bate no canto do Rafael, o Rafael pega, e no segundo tempo a bola que o cara cabeceia pra baixo vai no ângulo e ele pega também. Cara, esses 4 tem que dar moral, uma moral absurda, porque quando errar eles vão cornetar. Mas agora também, que o bicho tá pegando, tem que dar moral pra esses caras. Então, Alan, Lucas Ramon, Sabino e Rafael, irmão, menção honrosas pra vocês, porque vocês foram gigante. Se os caras tentaram gladiar lá na frente, é porque vocês estavam dando a vida lá atrás. Então, rapaziada, tá de parabéns, jogaço do São Paulo. O próximo jogo, tomara que seja grande, tomara que seja um clássico, porque é esses que é da hora de ver, é da hora de jogar, é da hora de torcer. E é isso, rapaziada. Análise na sincera do jogo. Deixa nos comentários se você concorda ou não comigo. E é isso. Beijo no coração de todos vocês. Pra quem não gosta de mim, tem mais um jogo na TNT. Azarado, choro é livre. E pra quem gosta de mim, tem mais um jogo na TNT. Demorou? Senhores, beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tamo junto. Valeu, Finho! Gol!